Eu espero sinceramente que sim. O programa ainda não está fechado. O que há é um acordo de princípio que foi estabelecido entre todos os países da zona euro e a Grécia. O primeiro-ministro grego comprometeu-se, junto do Parlamento grego e do seu governo, em aceitar aquele compromisso. É a maior incógnita. Nós sabemos que há dificuldades políticas, evidentemente, na Grécia, mas eu confio que o compromisso que o primeiro-ministro grego assumiu perante todos nós, que será cumprido, ou pelo menos que ele se baterá por cumprir esse compromisso. E o mesmo se aplica aos outros chefes de governo que têm os seus parlamentos, onde este pedido, digamos, de negociação para um terceiro programa de apoio financeiro e económico à Grécia terá de ser validado. Mais uma vez, eu espero que não. Nós temos de ser realistas e reconhecer os problemas. A Grécia teve o primeiro programa de ajuda ainda em 2010. Foi, portanto, o primeiro país da zona euro que precisou de um programa de assistência económica e financeira. Já teve 2 programas, já teve uma reestruturação de dívida, teve durante todo esse período condições que nenhum outro país teve para poder facilitar o cumprimento das metas que estavam inseridas nesses programas. Durante todo esse período conheceu 4 governos e 4 primeiros-ministros. A situação não é simples. E agravou-se sensivelmente nos últimos meses. É preciso recordar que a Grécia tinha, até ao final de 2014, a perspectiva de poder ter crescimento económico em 2015, este ano. Então, termo, quer dizer, havia a possibilidade até de crescer sensivelmente em 2015. A Grécia tinha conseguido uma primeira emissão em mercado, portanto, em mercados financeiros, ainda o ano passado, que era um bom indício de que poderia estar a recuperar. O emprego tinha crescido um bocadinho, o desemprego tinha descido um bocadinho. Havia a perspectiva também de um excedente primário, quer dizer, de bons resultados orçamentais este ano, e durante todos estes meses a situação foi-se deteriorando. E foi-se deteriorando de tal maneira que há cerca de 3, 4 semanas, quando estávamos a discutir uma possível extensão do segundo programa à Grécia até ao final deste ano, com a transferência de cerca de 20 mil milhões de euros, agora o que estamos a discutir é um programa há 3 anos que vale, ou poderá valer, até 86 mil milhões de euros. A saída da Grécia da zona euro seria sempre um facto de consequências pouco previsíveis. Eu tive a ocasião de dizer publicamente que, se isso viesse a acontecer, Portugal não seria apanhado desprevenido no meio de uma tempestade perfeita, no meio de instabilidade nos mercados financeiros, porque nós tivemos uma política prudente do ponto de vista do Tesouro para fazer face a circunstâncias de maior incerteza ou de maior volatilidade. Íamos apanhados de surpresa. Mas ninguém sabe, em bom rigor, porque isso nunca aconteceu, o que é que poderia representar do ponto de vista político e a médio e longo prazo, do ponto de vista económico, a saída de um país da zona euro. Portanto, nós, durante todo este período, em particular desde que eu sou Primeiro-Ministro, tivemos sempre um cuidado muito grande em não alimentar especulações sobre a saída da Grécia da zona euro, antes, pelo contrário, procurando sempre criar condições para que a Grécia pudesse cumprir. Repare, 2 coisas, já agora, para depois uma não ficar esquecida. Em 2012, eu já era Primeiro-Ministro e a Grécia precisou de um segundo programa de assistência. E nessa altura, todos os países europeus, mas em particular aqui os países que ainda estavam sob programa, era o caso da Irlanda e de Portugal, aceitaram dar à Grécia condições que eles próprios não tinham. Quer dizer, nós estávamos a aplicar programas de assistência que eram bastante rigorosos, como toda a gente tem noção, e mesmo assim admitimos que a Grécia tivesse condições que nenhum de nós, nem a Irlanda, nem Portugal, tiveram. Por exemplo, a Grécia, durante 10 anos, não paga sequer juros dos empréstimos europeus. Tiveram direito a um prolongamento dos pagamentos muito significativo. Tudo isso não se aplicou em concreto a Portugal e à Irlanda. Isto serve para dizer que Portugal, como a Irlanda, tiveram sempre, durante todo este período, uma atitude muito compreensiva e colaborativa, justamente porque não queríamos passar por um período de instabilidade, maiormente enquanto estávamos durante a assistência externa, que pudesse pôr em dúvida a nossa capacidade para... Os ministros das Finanças, quando discutiram os termos em torno dos quais poderia ser feito um compromisso
com o governo grego, tiveram de colocar a hipótese desse compromisso poder não ser alcançado. E se esse compromisso não fosse alcançado, dadas as condições extremas que se estão a viver na Grécia, que são realmente muito, muito difíceis para o povo grego, a ausência de um acordo obrigaria, não era uma decisão da Europa, compreende? Seria a consequência natural de um não acordo a Grécia ter de emitir uma moeda própria para poder proceder a pagamentos. Nós não podemos deixar... Eu peço desculpa, Portugal não se pôs logo do lado desses parceiros europeus? Deixe-me dizer, não é assim. Isso não corresponde àquilo que se passou nos últimos meses, nem nas últimas semanas. Houve sempre uma unanimidade dentro do Eurogrupo. Portanto, já está a ver a Clara de Sousa que não... Portanto, também não me parece. Se tivesse havido, não tinha havido unanimidade no acordo que foi estabelecido. A posição que a Alemanha assumiu nesta matéria, é preciso ter em conta, não era uma posição de ameaça à Grécia. Era uma questão de discutir todas as possibilidades com o governo grego. Poderia ter interesse, durante algum tempo, em colocar-se fora das regras do euro para poder aplicar uma política económica diferente que as regras do euro não consentem. Se não tivesse havido um acordo, nós teríamos de preparar um cenário desse tipo. Se não houvesse um acordo, todos nós nos teríamos de preparar para essa inevitabilidade, que é uma coisa completamente diferente. Repare apenas nisto para as pessoas que nos estão a ouvir poderem compreender o desencadear de acontecimentos. Se um acordo não vier a ser obtido, e eu julgo que vai ser obtido, porque o de princípio já está consagrado, agora é preciso formalizar, digamos, após a negociação, o verdadeiro programa de assistência, o Banco Central Europeu estaria impedido, estatutariamente, de ceder mais liquidez aos bancos gregos. Agora, repara, Clara de Sousa, o que é que significa isto? Significa, na prática, que deixaria de haver circulação monetária na Grécia. O que é que um Estado, na ausência de moeda, pode fazer se não criar uma moeda alternativa para poder pagar o que são salários, pensões, fornecedores e por aí fora? Seria uma inevitabilidade. Portanto, se não chegássemos a um acordo, teríamos, inevitavelmente, de acordar com o governo grego termos de ajuda para que ele tomasse medidas que lhe permitissem, então, criar uma moeda alternativa e gerir a situação económica e financeira na Grécia. Isso não poderia ser de outra maneira, resposta a uma colega sua. Quer dizer, eu por acaso não destaquei essa questão na comunicação que fiz de balanço do Conselho Europeu, mas houve uma colega sua, jornalista, que me perguntou objetivamente qual foi a posição que Portugal adotou durante esta discussão. O que é que Portugal fez, o governo português fez durante as negociações? E eu disse, olha, o país disse isto, enfim, por outras palavras, mas o conteúdo era este. Nós tivemos sempre uma postura muito construtiva para poder ajudar a criar um acordo para manter a Grécia dentro da zona euro e, por acaso, relativamente à solução que foi adotada para desbloquear o último problema que se manteve até ao fim da nossa reunião, até teve origem numa sugestão que eu fiz relativamente ao fundo de privatizações, que não se criem ficções à volta desta matéria. Os ministros das Finanças, durante estes meses e durante estas semanas, procuraram todos, socialistas, não socialistas, liberais, tentaram todos encontrar uma solução. E quando chegámos à reunião do Conselho da Cimeira da Zona Euro, que junta, portanto, os governos, os chefes de governo apenas dos países da zona do euro, havia, digamos, um texto base que era comum a todos, os ministros das Finanças, nomeadamente ao ministro das Finanças grego, e depois havia exigências que a Grécia estava a fazer e que não eram aceites pelo conjunto dos ministros da zona euro, excluindo a Grécia, e havia questões colocadas por alguns Estados, Portugal não colocou nenhuma condição nessa matéria, mas havia governos que tinham colocado algumas questões que queriam que a Grécia esclarecesse. E foi isso que se conseguiu ultrapassar, essa divergência de opiniões que se conseguiu ultrapassar na Cimeira da Zona Euro, e ainda bem. Julgo que é conhecido que quer a chanceler alemã, quer o presidente francês, tiveram um papel particularmente ativo, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, na preparação das condições que levaram, junto do primeiro-ministro grego, a uma aceitação do resultado final, e isso merece ser louvado, não?
nós não colamos nada, não tem colocado nenhum rótulo ao Partido Socialista. Nós temos constatado que o Partido Socialista tem vindo a mudar muitas vezes de opinião sobre o que se está a passar na Grécia, sobre a estratégia do governo grego, sobre o que é que significou a vitória do Syriza nessas eleições. No modelo que tem para o país, o Partido Socialista apareceu com um programa eleitoral que marca, em primeiro lugar, um objetivo para os próximos anos em matéria de política económica que não nos parece realista. Eu já tive a ocasião de dizer isso. No essencial, o Partido Socialista tem defendido que a recuperação económica do país possa ser liderada pelo consumo interno e, portanto, nós já estamos a crescer. Há uma pequenina diferença entre aquilo que o Partido acima de 1,5% este ano, crescemos 0,9% o ano passado, os dados do emprego têm sido favoráveis, ao contrário do que se passou durante vários anos com o Partido Socialista, portanto, há uma diferença objetiva, nós temos resultados para mostrar que são resultados positivos. Aquilo que o Partido Socialista tem vindo a propor em matéria económica nesta fase é basicamente a ideia de que o consumo deve liderar o crescimento, enquanto, do nosso ponto de vista, isso é a estratégia que conduziu o país, erradamente, a uma situação de dependência externa e a um desequilíbrio macroeconómico muito grande que nos custou muito a corrigir. Repare, eu não quereria utilizar esta entrevista para estar a fazer comentários sobre o programa eleitoral do Partido Socialista. Creio que já disse aquilo que é essencial nas suas traves mestras que apresentaram as linhas de intervenção que o Partido Socialista defende, até com base nesse relatório que foi apresentado por um conjunto de economistas. Não me parece uma escolha correta, antes, pelo contrário, parece-me uma escolha arriscada. E arriscada porquê? Porque dizer aos trabalhadores que vão descontar menos para a segurança social por contrapartida de pensões mais baixas que vão ter no futuro, para poder ter mais dinheiro para gastar hoje, porque o que é importante para criar emprego e fazer a economia crescer é pôr as pessoas a gastar mais dinheiro. Eu direi, essa é uma estratégia que eu considero arriscada e, sobretudo, que já provou no passado ser uma estratégia que conduz o país a desequilíbrio externo e à não criação de condições para uma riqueza que possa aparecer, um crescimento que possa aparecer sustentadamente. Isso aconteceu em 2009, embora com fins eleitoralistas, aumentaram-se os salários dos funcionários públicos, baixaram-se os impostos, portanto, deu-se mais dinheiro às pessoas para gastar. E isso foi, como se recorda, sol de pouca dura, porque o que se teve de fazer a seguir foi fazer tudo ao contrário, cortar tudo, contrair a economia, no fundo, porque se tinha sido imprudente. Nós não podemos ser imprudentes, não há nenhuma divisão. Nós não tivemos nenhuma necessidade particular de apresentar à pressa o programa eleitoral. O Partido Socialista, evidentemente, já mudou o seu líder, já apresentou vários documentos e, portanto, acho muito natural e compreensível que o novo líder do Partido Socialista tenha sentido necessidade de dizer ao que vinha, por um lado, e por outro lado, marcando uma diferença para aquilo que tem sido a estratégia do Governo. A estratégia do Governo é conhecida e, portanto, nós apresentámos o Programa de Estabilidade a Bruxelas, que tem um horizonte até 2019. É muito natural que as pessoas do lado do atual Governo sabem, com certeza, que nós queremos uma recuperação da economia que seja liderada pelas exportações, isto é, por toda a economia que se pode gerar com o resto do mundo e não à custa do nosso mercado interno, que é muito pequenino. Temos uma economia que será também liderada pela criação de emprego e geração de rendimento através de novo investimento que possa acontecer em Portugal, ou do aumento do investimento, como já temos vindo a observar, portanto, não através de mais consumo, que também aumentará, mas sobretudo através de mais investimento, removendo progressivamente as medidas de austeridade que fomos forçados a adotar nos anos de maiores dificuldades. Temos isso programado, isso é conhecido, quer no que respeita à sobretaxa de IRS, ela será removida gradualmente, seguramente nestes próximos 4 anos, se as condições económicas e financeiras o permitirem, mais depressa. Não vejo porquê. Peço desculpa, eu é que não tinha entendido a sua observação. Pensei que estava a referir-se à programação que nós fizemos de remover a sobretaxa nos próximos 4 anos. Mas, afinal, a Clara de Sousa está a perguntar-me pelo crédito fiscal, na verdade, como nós não tínhamos em 2015 a certeza de poder remover uma parte da sobretaxa
preparámos justamente no Orçamento de Estado a medida do crédito fiscal e dissemos, se o que viermos a receber, a arrecadar em termos de IVA e de IRS for superior àquilo que está orçamentado, nós fazemos um crédito fiscal aos contribuintes e, portanto, devolveremos em 2016 esse excesso. Quer dizer, se nós tivéssemos a certeza de que poderíamos realmente não pôr em risco o objetivo que é tão importante para nós este ano, que é ficar com um déficit abaixo de 3%. Porque nós estamos obrigados a ter um déficit inferior a 3% este ano. Portugal comprometeu-se publicamente que o seu déficit em 2015 deixaria de ser excessivo. E isso para nós é um ponto de honra. Portanto, como não tínhamos a certeza de que tivéssemos margem para poder devolver uma parte da sobretaxa, é que fizemos uma coisa que eu julgo que é correta, que é, se isso vier a acontecer, quer dizer, se tivermos mais receitas em resultado do facto da economia crescer mais do que nós estamos à espera, de o combate à evasão fiscal ser ainda mais bem sucedido, nós então devolveremos em 2016 esse excesso. Nos próximos anos, a menos, como digo, que as coisas nos possam correr melhor, e se nos correrem melhor, tanto melhor, poderemos ir mais longe, mas eu julgo que com prudência podemos dizer que removeremos a sobretaxa nos próximos 4 anos, removeremos os cortes na administração pública nos próximos 4 anos também, e, portanto, deixará de haver qualquer corte a esse nível. Relativamente aos pensionistas, esse corte já não está sequer em vigor. Iremos continuar a política de baixar o IRC para todas as empresas, de maneira a tornar a economia portuguesa mais atrativa ao investimento com geração de emprego, e iremos progressivamente removendo todas as medidas de austeridade que estiveram em vigor durante estes anos. Estamos à espera disso e os 600 milhões que nós identificámos no Programa de Estabilidade não têm que ver necessariamente com cortes de pensões. Não, repare, isso depende daquilo que for a negociação que nós queremos ter com o Partido Socialista sobre essa matéria. Eu já o disse várias vezes, nós temos um problema com os sistemas previdenciais em Portugal, com os sistemas públicos, evidentemente. Sim. Eles são deficitários. E não vale a pena fazer de conta que não é assim. Nós, já em 2014 e em 2013, tivemos de fazer transferências adicionais do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social, para que o Orçamento da Segurança Social pudesse cumprir as suas funções. Ora, nós sabemos que há várias razões para isto acontecer. Uma delas é o facto de termos uma taxa de desemprego muito elevada, ainda, apesar de tudo. E, portanto, se ela não fosse tão elevada, teríamos, evidentemente, mais contribuições que ajudariam a resolver este problema. Temos também um nível de atividade económica que limita a possibilidade de o emprego crescer mais do que aquilo que nós desejaríamos. Mas temos, sobretudo, um problema que é estrutural, que é um problema demográfico. Quer dizer, nós cada vez temos mais pensionistas, pessoas que recebem pensões, e cada vez temos menos pessoas ativas no emprego que fazem descontos para suportar o pagamento dessas pensões. Nós sabemos que o desemprego aumentou durante os primeiros anos do período da assistência económica, mais do que aquilo que estava previsto, tal como o déficit orçamental de 2011 foi bastante maior do que aquilo que estava previsto no memorando de entendimento. Logo, o esforço que tivemos de fazer para ir ao encontro dos objetivos que estavam estabelecidos, ter sido um esforço muito maior. Eu, na altura, até... Repare, eu sou sempre responsável, o último e primeiro responsável pela política do Governo. Eu nunca me furtei às minhas responsabilidades. Nós, como disse, nos primeiros anos, sobretudo em 2011 e 2012, tivemos um agravamento do desemprego e, portanto, um problema com o emprego, mas tivemos, a partir de 2013, uma melhoria. E nós, entre janeiro de 2013 e até abril de 2015, vimos a economia criar mais cerca de 175 mil postos de trabalho. Quer dizer, temos mais pessoas, portanto, que estão empregadas hoje do que tínhamos em janeiro de 2015. Há mais empregados, consideravelmente, em tempo, menos empregados em tempo parcial e mais empregados em tempo completo, e por cada trabalhador, por conta de outrem, com um contrato a termo, nós temos quase 3 trabalhadores com contratos sem termo. O que quer dizer que a precariedade diminuiu, ao contrário do que muitas vezes se apregoa. Mas deixe-me fazer apenas uma comparação para dar uma ilustração clara de como este problema demográfico
e económico é estrutural. Entre 2005 e 2011, que foi rigorosamente o período em que o Partido Socialista esteve no governo, entre 2005 e 2011, a economia perdeu cerca de 236 mil empregos. Perdeu-os. Quer dizer, entre janeiro de 2013 e abril de 2015, nós criámos na economia 175 mil novos empregos e o Partido Socialista, entre 2005 e junho de 2011, destruiu 236 mil postos de trabalho. O que significa, portanto, que o problema para a segurança social, enquanto o Partido Socialista foi governo, a taxa de desemprego passou de 7,5% para 12,1%. A consequência disto, portanto, é que estruturalmente nós tivemos menos empregos e, portanto, menos contribuições para a segurança social, mas tivemos também, do ponto de vista económico, um modelo de desenvolvimento que produziu resultados errados, com mais destruição de emprego do que aqueles que nós fomos capazes de criar com um novo modelo económico. Ora, eu acredito, portanto, que do ponto de vista do modelo económico, aquele que nós temos vindo a defender e a executar e que será prioritário e estratégico para os próximos 4 anos, conduzirá, portanto, a melhores resultados ainda e estou bastante confiante quanto a isso. Mas isso não nos deve fazer iludir quanto ao déficit implícito que já está na segurança social. E julgo que depois de tantas instituições terem reconhecido esse problema, nós tínhamos a obrigação, com o Partido Socialista, de chegar a um entendimento sobre isto. Porque este não é um problema do Governo, nem do meu, nem do próximo, por várias coisas. Mas uma vez que nós estamos firmemente disponíveis para poder ter um consenso alargado na sociedade portuguesa sobre essa reforma, até para ela poder ser duradoura, não quero estar a fechar os termos da reforma, prefiro falar dos seus princípios do que estar a falar dos termos. Porquê? Para que o Partido Socialista não venha dizer os senhores ainda não acertaram nada connosco e já estão a dizer como é que vão fazer a reforma. Portanto, eu gostaria de deixar isto em aberto, sendo certo que é um problema que temos e que precisamos de resolver. Aqueles que perdem o emprego e que estão desempregados, não os podemos estigmatizar. Sabe que nós temos um hábito que é cultural. Uma pessoa que está desempregada e que perdeu o seu emprego, alguma coisa de errada deve ter, porque senão teria conservado o seu emprego. E, portanto, quando, em regra, nas empresas se entrevista alguém para saber qual é a sua situação, o facto de estar desempregado, de ter ficado desempregado uma vez, 2 vezes na sua vida, é normalmente associado a algum problema que a pessoa tem. Ora, isto não nos ajuda, do ponto de vista cultural mesmo, a progredir. Não, mas isso é outra coisa. Por isso é que eu estou a dizer que não podemos estigmatizar as pessoas que estão desempregadas. Nós temos de criar uma dinâmica económica que crie emprego. Se isso não acontecer, estaremos sempre a ficar, em primeiro lugar, com um problema sério ao nível daquilo que é a realização da sociedade, uma sociedade que tem um nível de desemprego muito elevado. Não pode ser uma sociedade desenvolvida, não pode ser uma sociedade progressista. Por outro lado, está a desperdiçar recursos. Portanto, o nosso objetivo, e julgo que o objetivo de qualquer governo, é o de poder contribuir para a criação de emprego de uma forma estrutural o mais positivamente possível.